Mas afinal, já que estamos próximos da região, será que já é a tão sonhada hora da gente investir em pré-fixados e títulos indexados à inflação para ganhar com marcação a mercado? Uhul! Sonho é agora, Marília! Não, gente, não é agora. Por quê? Olha só, o Banco Central queria parar em 12,75 porque ele achou que 12,75 era uma taxa bonita, né? Não, ele achou que 12,75 era uma taxa que iria ser suficiente para controlar a inflação. Mas os dados de inflação continuaram surpreendendo ele para cima. Então ele achou, agora controlei. Nossa, a inflação veio mais alta do que eu esperava. Nossa, IPCA 15 veio mais alto do que o esperado. Nossa, núcleos de inflação vieram muito mais altos que esperado, logo acho que eu vou ter que subir mais um pouquinho, certo? Ou seja, enquanto o Banco Central não tiver uma claridade de uma desinflação, de uma inversão da tendência inflacionária, ele não vai poder parar só porque ele quer, certo? Então, antes da gente entrar num pré-fixado, no indexado à inflação, a gente tem que ter segurança que estamos em um processo desinflacionário que, por enquanto, a gente não tem. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, não adianta a política monetária, o Banco Central, a taxa de juros ser restritiva, né? E para controlar a inflação, então a taxa de juros está fazendo uma pressão de redução de demanda, né? De desinflação, se a política fiscal fica sendo expansionista. Isso não ajuda o combate de médio e longo prazo da inflação. Para no médio e longo prazo a gente ter um processo desinflacionário, a política monetária tem que ser restritiva e a política fiscal também. E por que isso é importante, Marília? Por que você está falando isso? Porque estamos em ano eleitoral, meu povo. Esse ano vamos escolher um novo presidente, que escolherá uma próxima equipe econômica. Se essa próxima equipe econômica for gastona, não adianta o Banco Central fazer uma política restritiva. Cada um vai puxar para um lado, a inflação não vai a lugar nenhum e o pré-fixado e indexado à inflação não vão a lugar nenhum. Então, para eu ter uma tendência consistente, tenho que ter uma política monetária restritiva e uma política fiscal restritiva, que por enquanto, meu povo, ainda não temos. Terceiro e último ponto que quero alertar aqui vocês. O Brasil não é uma ilha, né? Não estamos isolados do resto do mundo, estamos contidos no resto do mundo. E todo mundo está com uma inflação muito alta, até o Japão, que não via inflação há quantos mil anos, não é mesmo? Isso quer dizer que o mundo inteiro agora está aumentando as suas taxas de juros. Na própria quarta-feira agora, tivemos também reunião do Fed e o Fed também subiu a taxa de juros e também vai continuar em um processo de subir a taxa de juros, porque a inflação dele está 8,5%, certo? Isso significa que se a gente tiver uma surpresa inflacionária muito grande nos Estados Unidos e no resto do mundo, tal que eles tenham que fazer um aumento da taxa de juros deles muito alto, isso vai influenciar a nossa taxa de juro aqui. Por quê? Porque se eles sobem muito e a gente fica parado, o nosso câmbio desvaloriza e isso bate na inflação. Então, se eles derem um choque lá, a gente vai ter que replicar com mais algumas altas aqui. Ou o nosso juro longo vai aumentar o prêmio de risco. Entendem isso? Porque o nosso juro longo é a taxa livre de risco do mundo, que é a americana, e mais um prêmio por a gente ser tupiniquim. Se o prêmio continua estável, mas a taxa de juro livre de risco aumenta, fica mais atrativo investir nos Estados Unidos, que é mais seguro, né, do que em terras tupiniquins, que a gente sabe que a gente vive numa grande bagunça, principalmente macroeconômica, né? Então, juntando esses três pontos, a inflação ainda não deu sinal de arrefecimento. O fiscal ainda é uma grande incógnita para os próximos anos. E temos um risco de aumento forte do juro mundial. Eu acho que você se travar num pré-fixado e num PCA mais longo no momento atual ainda é muito arriscado.
Não faria isso. Ah, Marília, mas então não é para eu comprar pré-fixado e IPCA+, então o que eu faço? Gente, no Tesouro Direto você tem 3 tipos de títulos, os pré-fixados, os IPCA+, e qual outro? Sim, nosso querido pós-fixado, nosso amado pós-fixado que não perde nunca, não é mesmo? Que sempre se valoriza e que quanto mais a Selic sobe, mais ele ganha. Então por que vocês vão correr riscos naqueles outros que não estão tão bem assim? Ai, no pós-fixado. Vai lá, vem na minha.